Esse é o momento em que nós teremos a mensagem do Senhor, vinda da sua palavra. E os irmãos sabem que eu tenho feito nos últimos domingos exposições na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E eu vou ler novamente um texto que eu já li na semana passada, mas hoje eu vou focar especificamente na maneira como nós louvamos a Deus, como quando cantamos. Eu quero focar especificamente em música, porque o que deveria ser motivo de alegria, às vezes é motivo de discórdia, desentendimento, confusão no meio da igreja de Cristo. Queria aproveitar esse momento da exposição da carta aos Colossenses para falar sobre o verdadeiro louvor. E aqui eu estou me referindo especificamente ao louvor cantado. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos orar mais uma vez. Pai do céu, nós pedimos que o Senhor nos abençoe com iluminação e dá-nos edificação vinda da Tua palavra. Isto é, edifica-nos, constrói-nos, faz-nos crescer à medida que nós aprendemos como Te cultuar melhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. John Piper tem um livro muito famoso sobre missões chamado Alegrem-se os Povos. E quem gosta de missões está preparado para ouvir alguma coisa do tipo: a igreja tem que evangelizar porque evangelização é a missão principal da igreja. Mas o John Piper, nesse livro, ele começa com uma ideia que eu diria bombástica, que choca quem gosta de evangelização e missões. Quando ele fala assim, que evangelização não é a função primordial da igreja. A função primordial da igreja é adoração. É pelo fato dos homens e mulheres não adorarem o Senhor, é que a igreja evangeliza. Mas o alvo, o objetivo final, é termos homens e mulheres adorando o Senhor. A adoração é tarefa primordial da igreja. John MacArthur, num sermão que ele pregou sobre Isaías 6, aquela visão em que Isaías tem do Senhor sentado num alto e sublime trono, ele faz uma observação interessante quando ele diz que no texto os serafins tinham 6 asas. E as 6 asas eram usadas da seguinte maneira: como eles estavam diante de um Deus santo e glorioso, que eles não podiam contemplar a glória diretamente, então o texto fala que com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas voavam. Aí o John MacArthur faz uma observação muito interessante. Ele fala: 4 asas para adoração, 2 asas para serviço. Adoração sempre é primordial em relação ao serviço. Agora, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque eu quero que você entenda que evangelização, serviço, de maneira geral, não são coisas desprezadas por Deus. São coisas importantes. Eu não estou dizendo que elas não têm o seu lugar, pelo contrário, elas são coisas essenciais à saúde da igreja. Mas é curioso nós observarmos que a Escritura nos dá dicas para a gente entender que, mais do que tudo, nós somos chamados para adorar a Deus. Nós somos eminentemente adoradores. Inclusive é o que a gente vai fazer para todo sempre, no novo céus e na nova terra. Nós vamos adorar o Senhor, porque nós fomos criados para adorá-lo. À medida que eu faço isso, eu quero que você entenda como a Bíblia trata muito de adoração, como a Bíblia trata de culto e da importância de culto na vida de quem se diz cristão. Eu disse já na semana passada que quem é agradecido, quem se diz agradecido a Deus, mas não o presta culto, não é agradecido a Deus. Eu falei isso explicitamente. Você pode dizer com toda a força: não, eu agradeço toda manhã a Deus. A sua gratidão não é recebida por Deus, ponto final. Não é recebida por Deus, porque Ele não aceita gratidão de boca para fora, que não seja acompanhada de culto. Ele não aceita. A forma primordial de expressarmos nossa gratidão a Deus é através de culto. Então, a Bíblia trata de culto como sendo algo muito importante. Por exemplo, o Antigo Testamento tem 40 capítulos para falar do tabernáculo. Ela fala do tabernáculo muitas vezes. E do
tabernáculo era o lugar, era a tenda onde o povo judeu, o povo hebreu, se reunia para prestar culto a Deus. Ela tem detalhes de como deveria ser o lugar de culto, porque Deus está muito preocupado com a precisão e a santidade na adoração. Então o lugar de adoração era destacado. Sempre o templo e o tabernáculo estiveram em posição marcante, central, visível para o povo, porque o povo tinha que olhar sempre para o lugar de culto e saber que aquele era o lugar mais importante do acampamento de Israel. Metade de tudo que a Bíblia fala acerca de culto, porém, e aqui vem a parte triste, mas necessária, é uma condenação do falso culto. A Bíblia traz muitas histórias e recomendações e leis sobre falso culto. Por exemplo, o primeiro homicídio acontece depois de um culto. A história de Abel e Caim são dois prestando culto a Deus, um é recebido por Deus e o outro não é. E daí brota inveja e Caim mata Abel. É culto que está sendo prestado ali, um verdadeiro, o outro falso. Lembra da história do bezerro de ouro? O povo está andando no deserto, Moisés aparentemente sumido, o povo não vê Deus, eles constroem um Deus, eles fazem uma imagem, e a Bíblia é contundentemente contra qualquer imagem. Contundentemente contra. Por quê? Porque isso é falso culto. Nadab e Abiú são dois sacerdotes que trazem fogo de fora para dentro do lugar de adoração e são mortos por causa da profanação. Várias histórias bíblicas são erradas, são exemplos de castigo de Deus porque profanam o culto. Os dois primeiros dos 10 mandamentos são sobre culto. O primeiro tem a ver com adorar o Deus verdadeiro e o segundo tem a ver com adorar o Deus verdadeiro de maneira correta. Por isso que fala não fazer imagem de escultura, de nada que está no céu, acima do céu, sobre Deus, acerca de Deus. Portanto, culto, e o culto errado, errôneo, não aceitável por Deus, não aceitado por Deus, é algo que está presente em todas as Escrituras. E é importante que nós conversemos sobre isso, porque nós temos problemas quanto a culto nas nossas igrejas, nos templos de hoje em dia. Vou dar um exemplo para destacar algo que nós perdemos o rumo totalmente. Nós tanto perdemos o rumo que hoje em dia você tem cantores evangélicos que são comercializados. Eles fazem shows e eles têm hits de sucesso. Isso é uma contradição. Show é um exibicionismo. Você não pode exibir-se diante de outros. O termo é impróprio porque se alguma coisa tem que ser demonstrada, que é o show, é Deus e a sua glória. Mas a gente inverteu as coisas quando nós trazemos ideias e práticas de fora do cenário da igreja para dentro da igreja, e a gente faz uma versão cristã ou evangélica de coisas lá fora, como se isso fosse aceitável diante de Deus. E isso é profanar o culto. Por isso que eu queria gastar tempo nessa manhã falando do louvor verdadeiro. E foi assim que eu intitulei a mensagem. Por quê? Porque existe louvor que não é aceitado por Deus, não é aceitável a Deus. Eu quero, portanto, falar de louvor. É claro que quando eu falo de louvor, quando a palavra louvor é usada na Bíblia, ela não é sempre sinônimo de música, e eu preciso explicar isso. Mas no texto que a gente está estudando, o texto fala assim: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esse louvando aqui, no grego, é um termo sempre associado à música. Por isso que eu quero tratar no restante da mensagem sobre o louvor cantado. Existem outras formas de nós louvarmos. Quando eu pedi para o Renan nos conduzir em oração, nós oramos louvando a Deus. Mas eu quero falar especificamente do louvor cantado, porque a Bíblia fala muito disso. A Bíblia tem muito a falar sobre música. Curiosamente, outros tipos de arte, embora possam fazer parte da vida do crente, não fazem parte do culto público. A Bíblia não explicita coisas do tipo escultura, pintura, teatro, dança. Essas coisas não são comumente parte do culto público.
Ela tem poucas coisas a esse respeito na Bíblia e, portanto, nos deixa algumas dúvidas e é alvo de debate falarmos sobre outros tipos de arte. Eu não vou entrar nesse debate hoje, mas a Bíblia fala muito de música. Fala tanto de música que de música dá para falar vários sermões, de tanto que ela fala de música, de tanto que tem música nas Escrituras. Agora, lembrando que quando eu falo de louvor, quando eu falo de culto, eu quero que você entenda que culto, louvor, a adoração, sempre é algo que se dá ao Senhor. Quer ver um exemplo? Quando os 3 reis magos vieram do Oriente para adorar o menino Jesus, como é que eles adoraram o menino? Com presentes. Porque culto, adoração, sempre envolve dádiva, entrega. Por que isso é importante? Eu já usei essa ilustração antes e eu vou repetir aqui. Cultuar é como dar um presente para Deus. Quando a gente dá um presente para Deus, a gente procura o gosto de Deus, não o nosso. A gente procura agradar quem recebe o presente, não quem dá o presente. Por isso que é importante a gente aprender a cultuar a Deus de maneira correta. E eu vou falar de 5 coisas ligadas ao louvor cantado nessa manhã. 5 coisas. Vou falar de pré-requisitos, objeto, parâmetro, motivação e procedência do louvor. Eu vou repetir cada uma com cuidado se você quiser anotar daqui a pouco. Mas antes de falar desses 5, deixa eu só explicar um pouquinho o contexto que a gente vem falando na carta de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Paulo está falando sobre a Bíblia fazer parte da vida do cristão. O começo do verso que a gente leu fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A ideia é de que a Bíblia não pode ser só algo que a gente conhece mais ou menos, ela tem que fazer morada e tem que ser abundante. Habite ricamente, a ideia é de que você tem que conhecê-la bem. Quem não conhece a Bíblia bem, dificilmente adora a Deus de maneira devida. Então, se você é alguém que se julga não conhecedor da Bíblia, mas acha que ama a Deus, você tem que conhecê-la mais. Você não demonstra verdadeiro amor para com Deus se você não quer ouvir o que Deus fala. É contraditório. Não faz sentido. Você não ama a Deus. Nenhuma esposa, nenhum marido seria convencido de que o cônjuge a ama, o cônjuge o ama, a cônjuge o ama, se não se ouvissem. Se fechasse os ouvidos para o que o outro fala. Portanto, louvar a Deus de maneira apropriada, verdadeira, requer nós tenhamos a palavra de Deus habitando ricamente nos nossos corações. E aqui no texto está falando de coisas que a palavra faz que nos ajudam no louvor. Por exemplo, fala de instrução, de aconselhamento. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. A ideia é de que a palavra de Deus ela produz essas coisas. Ela produz bom ensino, ela produz bom conselho e ela pode fazê-lo mediante o louvor cantado. Olha que interessante. Nós podemos instruir e aconselhar, isto é, consolar as pessoas através do cântico de louvor a Deus para encorajamento do povo. Então, eu quero falar sobre a importância disso. As 3 palavras usadas aqui, que se referem a músicas, salmos, hinos e cânticos espirituais, são palavras que difícil discernir o que cada uma significa com exatidão. Há opiniões diferentes, há gente que diga que salmos são lá do livro de Salmos, hinos são composições de outras verdades bíblicas e cânticos espirituais são cânticos levados pelo Espírito, porque a palavra cânticos era usada também para música de fora da igreja, então esses são espirituais no sentido de que são usados para culto. Mas essa é apenas uma possível maneira de interpretar. O que importa eu destacar aqui é que quando Paulo está falando de salmos, hinos, cânticos espirituais, ele está falando de uma diversidade de música em adoração ao Senhor. E é interessante que a Bíblia diga isso. Por quê? Porque ela permite, e a gente vai ver o que a Bíblia permite nos fazer em relação à música, e uma delas é diversidade de cânticos, diversidade de louvor cantado, salmos, hinos e cânticos espirituais. Então eu quero falar agora das 5 coisas que eu disse que eu ia tratar nessa manhã, e eu chamei de 5 marcas do louvor verdadeiro. Para eu e você louvarmos a Deus de maneira aceitável a Ele, essas 5 coisas têm que fazer parte da nossa vida. Eu vou tentar falar dela rapidamente, mas eu vou pedir, se você gosta e quer meditar nisso, tem bastante carne hoje, anote, tá bom? Escreva para você mastigar durante a semana, porque aqui vai falar muita coisa acerca da nossa vida como um todo. Primeira marca do louvor verdadeiro é que ela tem pré-requisitos.
Não dá para louvar a Deus de verdade, de forma aceitável a Ele, se não obedecer esses pré-requisitos. Quais são eles? Então vamos tratar desse primeiro ponto. Quando a gente estuda a Bíblia, é importante que você saiba disso, não é muito saudável nós tirarmos um versículo fora do seu contexto, porque senão ele fica sem sentido e você pode ser levado a interpretações erradas. E o que o resto da passagem, o contexto nos ensina? Eu quero lembrar agora todos os sermões anteriores, bem rapidamente, é lógico, que eu preguei nessa série intitulada A Nova Vida em Cristo. Na primeira mensagem eu falei sobre uma perspectiva do alto, eu falei isso como nós somos unidos a Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. O que isso tem a ver com a nossa mensagem? É que para nós louvarmos a Deus verdadeiramente, nós temos que ter uma vida mudada por Jesus. Nós temos que ser regenerados pelo Espírito de verdade. Nós temos que ter sido transformados por Deus. Por que isso é importante? Porque Deus não aceita louvor provindo de quem não é dele. Deus não tolera louvor vindo de quem não é dele. Tem momentos na Bíblia em que isso fica muito forte. Por exemplo, tem na parábola das bodas, uma parábola do casamento, várias pessoas convidadas estão lá com roupas próprias de casamento, mas tem uma pessoa que não está vestido adequadamente. O dono da festa, que simboliza Deus, expulsa esse da festa. O que essa história, essa parábola de Jesus ensina? Que quando você vai adorar a Deus, você não vai de qualquer jeito. Não está falando de roupa externa, tá? É só uma parábola, é uma história para você entender o sentido. Está dizendo que quando você se apresenta diante de Deus, ou você está vestido com a justiça de Cristo, ou você não tem lugar na presença de Deus. Então, para louvar a Deus verdadeiramente, você tem que ser regenerado pelo Espírito de Deus. Você tem que ser um cristão transformado por Jesus. Segundo pré-requisito é que você tem que ter uma vida de luta contra pecado. Eu tratei 2 mensagens aqui sobre 2 áreas de pecados que são comuns no nosso meio, tratadas na carta de Paulo aos Colossenses. Eu falei de pecados ligados à sexualidade e pecados ligados à ira. E nessas 2 áreas nós somos falhos em graus diferentes, mas pega cada um de nós. E isso mostra que se esses pecados não têm sido alvo do nosso combate, da nossa luta, isto é, do nosso anseio por nos livrar deles, o seu louvor não é verdadeiro. Se você não tem lutado contra pecado, o seu louvor não é verdadeiro. Deus bate nessa tecla várias vezes quando Ele rejeita o culto, porque pessoas vão adorar a Deus com mãos impuras, com coração impuro. Por exemplo, lá na história de Saul e Samuel, Saul desobedece a ordem de Deus, e Samuel chega e fala uma frase primorosa. Ele fala: antes do que sacrifícios, obediência quero. Eu exijo obediência. Não venha prestar culto sem desejos de obedecer a Deus. Então, o culto aceitável a Deus tem que ser um culto acompanhado de luta contra o pecado. E nas últimas 2 mensagens eu tratei de coisas ligadas ao relacionamento com outras pessoas. Eu falei da vida comunitária. Por quê? Porque culto só é verdadeiro quando há um bom relacionamento com outras pessoas. Jesus, por exemplo, disse que se você tem algo contra o seu irmão e você vai prestar culto, você não resolveu, você deixa lá o sacrifício. Vai resolver com o seu irmão. Não é que você não presta culto. Vai resolver com o seu irmão e depois cultua. Por que esse princípio? Porque culto público tem que ser um público unido de propósito. Não dá para ter um público disfuncional, com propósitos distintos. Se você quer louvar em uníssono, não dá para cada um cantar num tom. Entendeu? Não dá, não funciona. Fica horroroso. Uníssono significa um som. Então todo mundo tem que estar combinando no seu desejo de acertar uns com os outros e sermos um conosco mesmos e com Cristo. Por isso que o culto tem que ser acompanhado de um relacionamento saudável, harmonioso nessa família cristã. Estou dizendo isso porque só nesses 3 pontos, que eu chamei de pré-requisitos do louvor, a gente já é pego de surpresa. Por quê? Muitas vezes a gente vem adorar o Senhor sem nos preparar para isso. A maioria de nós, na verdade, experimenta um domingo pela manhã corrido. Se você tem filho pequeno, então, você sabe do que eu estou tratando. Aquela coisa assim, para chegar em cima da hora.
E mesmo que não seja o caso de você lidar com crianças, às vezes vir para o culto é sair em meio a um turbilhão de pensamentos, ideias e preocupações para chegar aqui. Nós nos esquecemos de nos preparar para o culto. Eu estou falando de coisas que não tem a ver só com o domingo de manhã. Tem a ver com ser preparado durante toda a sua vida para louvar o Senhor. Você tem que ser alguém transformado por Deus. Você tem que ser alguém que luta contra pecado semanalmente. Isso te prepara para o culto. E alguém que busca bom relacionamento uns com os outros. Esses são pré-requisitos do louvor verdadeiro. Segundo ponto, o objeto do louvor. Eu quero falar a quem nós louvamos. E o texto responde da maneira mais óbvia possível. Ele fala, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A tradução atualizada aqui deixa clara a conexão do louvando com Deus, louvando a Deus. Agora você diz, pastor, lógico. Eu sei que é lógico, mas às vezes o óbvio nem sempre é óbvio. Por que eu estou dizendo isso? Porque se tem um pecado comum na Bíblia Sagrada, é louvar outros deuses. E se é comum na Bíblia Sagrada, provavelmente é para eu e você acordarmos para o fato de que nós também corremos esse risco de louvar outros deuses. Por exemplo, quantas vezes evangélicos se reúnem para supostamente louvar a Deus, mas o culto inteiro é direcionado para as pessoas. É um culto antropocêntrico, a gente fala. Por que isso não é aceitável diante de Deus? É como se Deus ficasse assistindo o culto. Isso está totalmente errado. Deus não é um mero passivo telespectador. Ele faz parte do culto. Na verdade, ele atua no culto. E se ele não é o principal ator nesse drama do culto, então está errado. Está totalmente errado. Está tudo invertido. Deus precisa ser visto como alguém que participa ativamente. Eu disse no começo do nosso culto aqui, antes de nós lermos o texto, que esse não é um lugar que parece lugar de culto. Mas quando o povo de Deus se reúne, nós cremos que Deus está aqui nos conduzindo em adoração. Ele é quem é o principal ator nessa bela história de culto a Ele. Agora eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes as pessoas acham que adorar a Deus de maneira aceitável é adorar com sinceridade de coração, com espontaneidade, com criatividade, e que isso Deus gosta do louvor sincero. É verdade que sinceridade de coração é importante, mas sinceridade de coração nunca deveria ser superior a, por exemplo, os atributos de Deus, a santidade de Deus. Você não pode ser espontâneo na frente do juiz. Espontâneo desrespeitosamente. Sua espontaneidade tem limites, não tem? Isso acontece diante de Deus também. Deus é santo, santo, santo. Todas as vezes que o santo Deus é adorado, ele é adorado com temor, portanto não é de qualquer jeito. A gente não se aproxima dele bem à vontade. Nós nos aproximamos dele com intimidade que nós não temos nem com nossas esposas e maridos, nem com os nossos melhores amigos, porque há coisas que você nunca contou para eles, mas Deus sabe. Então você se aproxima de quem te conhece melhor que ninguém, então é intimidade, mas não significa irreverência. Nós louvamos a Deus e a pessoa de Deus precisa estar sempre diante de nós, não o que os outros estão ouvindo de nós, não o medo do que os outros vão pensar, mas o próprio Deus. E eu vou dizer por que é importante eu bater nessa tecla no óbvio. Porque quando Deus não é o objeto do nosso louvor, às vezes ele se ausenta dos lugares de adoração. Biblicamente, isso aconteceu. Há momentos em que Deus fala que ele não ouviria o que eu e você iríamos proferir. Em Isaías capítulo 1, versículo 15, ele fala que ele não daria ouvidos. Em 1 Samuel 4, a arca da aliança é tirada do povo, e isso é visto como a grande e profunda tristeza, porque a ausência da arca da aliança significava a ausência de Deus. Era frustrante para o povo. Nós não queremos que Deus fique ausente desse lugar. Portanto, louvor verdadeiro é coisa muito séria. Terceiro ponto. O parâmetro do louvor. Qual é o parâmetro do louvor? E esse é um ponto primordial aqui. Eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nele. O parâmetro do louvor é a Bíblia Sagrada. O texto fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e depois vai falar de louvar. Então louvar tem tudo a ver com a palavra de Deus.
Esse foi um marco da reforma protestante desde o seu início. Eu me lembro de uma história que me marcou muito. Quando eu tive pela primeira vez no continente europeu, eu fui visitar a cidade de Zurique, na Suíça. E como é típico das cidades europeias, elas normalmente são cortadas por um rio, que ali está o centro velho da cidade. E eu fui conhecer alguns dos pontos bonitos da cidade. Esse rio que cortava o centro da cidade tinha duas igrejas marcantes. Uma de um lado, uma igreja católica romana, cheia de vitrais e imagens suntuosos e impactantes. E uma igreja de outro lado, que era da herança protestante, de Zwinglio, Bullinger, que foram reformadores. E eu fui conhecer as duas igrejas. Quando eu entrei na igreja do Zwinglio, por causa da nossa tradição e da nossa herança, eu sentei e resolvi adorar o Senhor lá naquele lugar de visitação, naquele lugar de turismo. Eu sentei e falei assim: Senhor, que coisa preciosa o Senhor fez através desses homens, eu sou grato a Deus. Só que aquela igreja era muito diferente da outra. Tanto é que eu ouvi uma conversa atrás de mim com uma frase que eu nunca esqueci. Uma mulher disse para outra assim: que pena o que a reforma protestante fez com a arte. O que ela estava expressando? Uma tristeza por não ver quadros, vitrais, imagens, esculturas, coisas brilhosas e reluzentes. Por quê? Porque desde o início da reforma a ideia era não ter nada distraindo-nos do Deus verdadeiro, que não é visível, é espírito. O foco do culto da reforma protestante nunca foi baseado em coisas que nós vemos. Nós cultuamos aqueles que nós não vemos. E é por isso que a reforma protestante foi zelosa em abolir as coisas que distraíam o povo do culto verdadeiro. Um dos princípios mais marcantes da tradição reformada, resultante dessa mudança de culto, foi o que a gente chama de princípio regulador do culto. O que esse termo significa? É um termo tirado da nossa tradição reformada, dos símbolos de fé de Westminster. Eu tenho ensinado, por exemplo, para os novos para os que pretendem ser membros, novos membros, os documentos de Westminster, para que conheçam a nossa fé. E lá fala que o princípio regulador do culto é o seguinte: nós só podemos cultuar a Deus do jeito que Deus ordena. O que Deus não explicita na palavra não pode entrar no culto. Deus não proíbe, mas Ele também não recomendou. Se Ele não proíbe, mas não recomendou, não entra. Só entra o que Ele recomenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu poderia, se eu fosse pelo princípio de que o que Deus não proíbe pode, então a gente traria coisas para dentro do culto, as mais esdrúxulas, que a Bíblia não trata delas. A gente estaria fazendo aqui coisas do tipo: vamos bater um pênalti para a glória de Jesus. Que soa engraçado, mas tem gente que faz. Por quê? Porque parte do princípio que a Bíblia não diz nada. Então pode. Mas é diferente a maneira de raciocinar culto. Culto não é fazer o que Deus não disse não. É o que Deus disse faça. Inclusive esse é um bom princípio para a educação dos nossos filhos. Muitas vezes eles fazem coisas que a gente nunca disse não. E a saída deles é dizer assim: o senhor nunca falou que eu não podia fazer. Aí você fala: puxa vida, é verdade, eu nunca falei. Não, você nunca falou daquele caso específico, mas a criança sabe o que fazer. O sim, o que deve fazer. Não é uma boa saída. Não é uma santa saída dos nossos filhos. Por isso que eu quero que você entenda que a palavra de Deus sempre foi parâmetro. Por exemplo, quando Davi começou a organizar os músicos, ele fez tudo em conformidade com o que estava escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. Davi preparou música em conformidade com Moisés, a lei. Ezequias restaurou a música em conformidade com Davi, porque Davi já era a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus vira o parâmetro que nós usamos para cultuarmos a Deus de forma aceitável. E se a Bíblia tem regras que são explícitas, há coisas que a Bíblia não diz. E a Confissão de Fé de Westminster sabiamente diz que pela razão, isto é, pelo entendimento da palavra e pela prudência cristã, a gente deduz o que convém e o que não convém. Por exemplo, a Bíblia não fala de ritmo, a gente não sabe qual ritmo deve ou não deve ser usado. A Bíblia não entra nisso. E se não entra nisso, ela não só não proíbe, mas não recomenda nenhum, então ritmos
melodias, ritmos, harmonias, são uma questão de prudência cristã. Por exemplo, eu tenho aprendido que boa música sempre é música coerente. Isto é, música em que a melodia, a harmonia e o ritmo combinam com a letra que está sendo cantada. Eu já dei esse exemplo antes em escola dominical e eu vou repetir. Não dá para expressar arrependimento em ritmo de samba. Não dá. É muito alegre para expressar tristeza de alma. Mas também não dá para cantar a alegria está no coração triste, porque é rock. É alegre. É fruto de um coração efusivo de gratidão para com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque músicas precisam ser coerentes com o que nós cremos e com aquilo que elas dizem, sempre em conformidade com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos orienta sobre música? Eu quero fazer algumas aplicações para a nossa igreja. A palavra de Deus não diz só coisas genéricas do tipo, podem ser usados instrumentos, que deve ter música no culto, mas ela até dá alguns exemplos interessantes que podem nos instruir. Por exemplo, música não é só usada para instrução, mas também ela causa impressão no povo de Deus. Isso é um negócio muito interessante. Ela não só serve para instruir, mas para impressionar o povo de Deus. Por exemplo, tem momentos em que os reis, em reforma aceitável a Deus, como foi o caso do rei Ezequias, conduziu levitas a tocarem músicas que dessem um senso de majestade, e o povo todo se curvou. Música instrumental sendo usada para preparar o coração do povo para aquele momento. Isto é, compungindo o coração deles para aquele momento. Assim como tem momentos em que pessoas cantam e outros não. Então, há espaço na Bíblia para canto não congregacional. Por exemplo, quando o rei Josafá foi conduzido por Deus à vitória, Deus ordena que ele tire alguns dos levitas, que cantem sobre a misericórdia de Deus, e o povo seria instruído e consolado por isso, porque Deus daria a vitória sem eles entrarem em batalha. Mas quem canta? O povo inteiro? Não, os levitas cantam. Algumas das famílias dos levitas. Deus está ensinando para a gente que música é usada de maneiras diferentes e tem um impacto tremendo na nossa vida. Agora, por ter um impacto tremendo, ela é muito perigosa. Porque música é daquele tipo que grava de tal forma que se não presta, você não consegue tirar da cabeça, não é verdade? E às vezes você não acorda irritado porque aquela música que você acha horrorosa está na cabeça e não sai da cabeça. Música tem esse poder. E por ter esse poder, nós temos que tratá-la com cuidado, com zelo, em conformidade com o parâmetro que é a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando disso e quero que você entenda como a Bíblia sempre tem que ser o manual para o qual a gente volta e aprende como é que eu uso música com cuidado, mas com a legitimação do nosso Senhor e Deus. Quarto ponto que eu quero destacar, qual é a motivação do louvor? E aqui nesse texto, a motivação do louvor é a gratidão. O texto fala assim, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Quer dizer, a gratidão é o que nos impulsiona a louvar. Os que louvavam a Jesus sempre eram motivados pela gratidão, pois Jesus os havia abençoado de alguma maneira. Por exemplo, o primeiro sermão que eu preguei na minha vida foi um sermão sobre a história dos 10 leprosos. E o que impressiona naquela história dos 10 leprosos é que 9 certamente não ficaram agradecidos. Ficaram alegres, mas não ficaram agradecidos. Porque dos 9, nenhum volta. Só um dos 10 volta para agradecer a Jesus. E ele pergunta, cadê os outros 9? Porque louvor verdadeiro sempre brota do reconhecimento de que o que você tem vem de outro. Portanto, eu presto gratidão a outro. Não é meu, não foi produzido por mim. Eu devo isso a outra pessoa. Portanto, aqueles que eram impactados por Jesus e ficavam agradecidos a Ele, não deixavam de louvá-lo. Você lembra histórias no Novo Testamento, nos Evangelhos, em que Jesus falava assim, não fale nada. Eles conseguiam? Não. Porque quando você está grato a Deus, você não fica de boca fechada. Não fala nada. Eles abriam um berreiro. Por quê? Porque gratidão produz louvor. Tiago fala assim,
Está alguém alegre? Cante louvores. Portanto, quando você canta, é importante que você entenda isso. Ela precisa ser expressão do que está de fato no seu coração. O povo de Deus sempre cantou em momentos de vitória, sempre cantou em momentos de alegria. E isso tem que ser parte da nossa vida mesmo. Quando a gente canta aqui de manhã, todo domingo, a gente gasta algum tempo cantando músicas, não é para você só cumprir tabela. É para você dizer assim: Senhor, a despeito das lutas que eu tenho enfrentado, eu sou grato ao Senhor. É por isso que eu estou aqui cantando. Eu sou grato ao Senhor. E eu quero cantar com alegria. Último ponto, e nós vamos encerrar. Eu quero falar por último da procedência do louvor. Louvor procede do coração. Finalzinho do verso fala: louvando a Deus com gratidão em vosso coração. Louvor não é somente de lábios, mas ele vem de dentro. Inclusive Deus critica o louvor que vem só de lábios e não combina com o coração. Lá em Isaías 29 ele fala especificamente isso: este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então o louvor a Deus precisa vir de uma preocupação maior do que só com o externo. Será que ficou boa a música? Será que ficou artisticamente bela? E tem que ser mais do que isso. Que Deus nos guarde contra o perigo de ter uma forma boa, mas um coração errado. Que Deus nos dê a procedência correta do louvor a Ele. Louvor sempre foi algo que procede do coração. E eu queria que essa fosse uma oração sua. Que você não fizesse só mecanicamente, mas com um coração dedicado ao Senhor. Concluo, portanto, dizendo que pré-requisitos do louvor são necessários. Uma vida mudada por Jesus, luta contra o pecado, comunhão com os irmãos. Os pré-requisitos. Segundo lugar, o objeto correto do louvor é necessário. Você tem que louvar a Deus, não pode estar focado em outra coisa, em mais ninguém a não ser o Deus verdadeiro. Terceiro lugar, precisa ser acompanhado do parâmetro que é a Bíblia Sagrada. Parâmetro é a própria palavra e não a cultura ao nosso redor. Além disso, precisa ter a motivação certa, que é a gratidão a Deus. Em quinto lugar, precisa ter a devida procedência, que é do fundo do nosso coração e não somente de lábios. Por que eu me preocupei em falar sobre isso? Porque a gente canta sempre. Eu gosto de música demais. Imagino que vários de vocês gostem também. Nossos lábios têm que estar repletos de louvor verdadeiro. Eu espero que essa seja uma preocupação sua. Louvar a Deus e louvar bem. Louvar verdadeiramente. Nós vamos cantar um hino que pede isso a Deus. Vou pedir para a Cláudia se colocar a postos e nós vamos cantar um hino que fala: seja louvado, Deus. O Senhor é onipotente, prodígios obra. Olha como é importante reconhecer quem é Deus para louvá-lo devidamente. O texto do hino fala: onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel, seja louvado esse Deus supremo. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Deus verdadeiro.